O risco vem de não saber o que você está fazendo. Warren Buffett. E se você estivesse preso em um ciclo invisível, chamando isso de vida? E se toda a rotina que você repete, toda desculpa que você justifica, toda distração em que você se refugia fosse apenas uma forma elegante de negar a verdade? A verdade que ecoa no fundo da sua consciência, mesmo quando você tenta sufocá-la com compromissos e obrigações que, no fundo, não significam nada. Você sente, não sente? Sente o vazio que se esconde atrás do sorriso automático que você oferece ao mundo. Sente a vergonha silenciosa quando compara quem você é hoje com quem você poderia ter sido se tivesse coragem de agir. Sente a inveja amarga quando observa pessoas comuns alcançando feitos extraordinários, enquanto você ainda está sentado no mesmo lugar onde estava um ano atrás. E é nesse espaço, entre o que você sonha e o que você permite a si mesmo viver, que nasce a dor mais silenciosa e devastadora que um ser humano pode sentir: o arrependimento antecipado. É como assistir a sua própria história sendo escrita com linhas apagadas, como se cada página fosse apenas um ensaio para uma vida que nunca estreia. Talvez você ainda não admita, mas já sente que está ficando tarde. Você diz a si mesmo que precisa de mais tempo, mais conhecimento, mais apoio, mais certeza. Mas a verdade é que você não precisa de nada disso. Você só precisa decidir. Decidir que este ciclo vai terminar. Decidir que o conformismo não vai mais ditar o ritmo dos seus dias. Decidir que, se você não assumir o comando agora, vai terminar essa vida como começou, cheio de promessas não cumpridas, justificativas sofisticadas e potenciais desperdiçados. E se o seu problema não for falta de sorte, mas excesso de covardia? E se tudo aquilo que você diz que não pode fazer for apenas medo de descobrir o que aconteceria se finalmente se comprometesse? O mundo moderno criou um exército de pessoas que sabem tudo sobre todos, mas nada sobre si mesmas. Você tem acesso ao conhecimento de séculos inteiros, mas se sente mais perdido do que nunca. Você sabe como enriquecer, como investir, como empreender, como se tornar produtivo, mas não executa nada. E se não executar, de nada adianta saber. O conhecimento que não é convertido em ação vira só mais um fardo, uma lembrança de que você já tem tudo o que precisa, mas não tem coragem de usar. Você já parou para pensar por que tantos permanecem medianos? Não é porque não têm talento. Não é porque nasceram em circunstâncias ruins. É porque aceitam a mediocridade como se fosse inevitável. E, pouco a pouco, vão se acomodando em um leito morno de rotinas previsíveis, onde nada dói demais e nada empolga de verdade. Esse é o terreno mais perigoso de todos, o da mediocridade confortável. A mediocridade não tem cheiro, não tem cor, não tem som. Ela apenas vai envolvendo você, anestesiando seu senso de urgência, até que você já não se lembra de como era sentir ambição de verdade. Você acorda, cumpre tarefas, paga contas, assiste distraído ao sucesso dos outros, e repete. E repete. E repete. Até que a repetição vire a sua biografia. Warren Buffett começou com menos do que você imagina. Ele não tinha herança, não tinha padrinhos poderosos, não tinha tecnologia para acelerar resultados. O que ele tinha era uma certeza: ele jamais aceitaria ser conduzido pela inércia. Ele jamais permitiria que a opinião dos outros valesse mais do que seus próprios planos. Ele se tornou a prova viva de que o mundo não respeita quem espera. Respeita quem constrói. E talvez você ainda esteja esperando. Esperando por um sinal. Esperando pela validação de quem nunca acreditou em você. Esperando que alguém venha abrir a porta e te convidar para uma vida que você mesmo deveria criar. Mas ninguém virá. Esse convite é você quem escreve. E cada segundo que você adia essa escolha é um pacto silencioso com a mediocridade. Você acha mesmo que haverá outro momento perfeito? Outro ponto ideal em que você estará totalmente preparado, motivado e confiante? Isso é uma ilusão que você inventou para justificar sua inércia. A verdade é que não há momento perfeito. Há apenas este, o agora. O agora é tudo o que você tem. E o agora tem um custo. O custo de sair do conforto e enfrentar o desconforto de começar pequeno, errar em público, tropeçar em suas próprias limitações, expor sua ignorância. Mas este também é o preço da liberdade. E quem não paga esse preço hoje pagará outro muito maior amanhã. O preço de se tornar um espectador da própria vida. Você acha que terá 80 anos e se orgulhará das desculpas que usou para não agir? Acha que vai olhar para trás e agradecer por ter se protegido de todo o risco? Ou vai perceber que passou décadas treinando a arte de sobreviver, quando poderia ter aprendido a viver? Talvez você não queira escutar isso,
mas precisa ouvir. Você não está estagnado porque não tem recursos. Você está estagnado porque não tem coragem. E a coragem não é um talento reservado aos heróis. É uma decisão reservada aos que se recusam a aceitar uma vida ordinária. Você acha que Buffett construiu seu império porque nasceu com um dom sobrenatural? Ele mesmo diria que não. Ele construiu porque decidiu pensar de forma diferente. Enquanto o mundo corria atrás de recompensas imediatas, ele plantava sementes de longo prazo. Enquanto todos queriam parecer ricos, ele queria se tornar rico de verdade. Enquanto a maioria se preocupava com a aprovação alheia, ele se preocupava em dominar seu próprio jogo interno. E você? Está vivendo para impressionar quem não se importa? Está sacrificando décadas de realização por migalhas de validação? Está vendendo seu futuro em parcelas baratas de preguiça e distração? Se você não definir seu próprio valor, o mundo vai fazer isso por você. E a cotação será baixa. Porque quem não se respeita não é respeitado. Quem não tem propósito se torna ferramenta no propósito de outros. Hoje, agora, enquanto você lê isso, há pessoas decidindo que este é o primeiro dia da nova história delas. Pessoas que também têm medo, que também têm dúvidas, que também fracassaram antes. Mas que, mesmo assim, vão agir. Porque entenderam que o medo não desaparece. Ele só perde força quando você avança mesmo tremendo. E se você escolher ficar parado? Se escolher a segurança disfarçada de rotina? Saiba que isso também é uma decisão. Decidir não decidir é apenas outra forma de desistir. E desistir nunca é silencioso. Você vai sentir isso toda vez que cruzar o olhar com quem teve coragem de viver. A vida não espera. O tempo não negocia. A oportunidade não se repete. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Você não precisa de permissão para se tornar alguém que nunca foi. Mas precisa de clareza. Clareza é o primeiro passo que separa o delírio do propósito. Enquanto você não entender exatamente o que quer, qualquer distração vai parecer importante. Qualquer crítica vai parecer relevante. Qualquer obstáculo vai parecer intransponível. O que está te paralisando não é falta de capacidade. É falta de definição. Você acorda todos os dias e caminha em círculos mentais, porque não decidiu qual direção merece o seu suor. E a vida não respeita quem não tem direção. Ela derrama sobre você tudo que é aleatório, tudo que é urgente, tudo que parece necessidade, mas é apenas distração disfarçada. Pense em todas as horas que você já gastou alimentando preocupações que não mudaram nada. Pense em todas as conversas sobre problemas insolúveis que só serviram para anestesiar sua consciência. Pense em todas as promessas que você fez a si mesmo nas madrugadas de culpa, e abandonou na manhã seguinte. Essa inércia emocional não vai embora sozinha. Ela só some quando você planta, com disciplina, a semente da clareza. Warren Buffett não acordava todos os dias tentando impressionar o Wall Street. Ele acordava com uma pergunta simples: o que eu sei que é verdadeiro e valioso, mesmo que ninguém mais perceba agora? Essa pergunta vale mais do que qualquer mantra motivacional. Ela é o alicerce de uma mente que enxerga longe. Você quer saber por que poucos enriquecem de verdade? Porque eles vivem para parecer espertos hoje, em vez de se tornarem sábios amanhã. Eles vivem para colecionar elogios imediatos, em vez de cultivar o respeito que só nasce da paciência. Eles vivem para satisfazer o ego, não para cumprir uma missão. E missão é isso, algo que você decide carregar, mesmo que doa, mesmo que canse, mesmo que ninguém aplauda. Por que você entendeu que o preço de uma vida pequena é maior do que qualquer sacrifício? Quando você acorda sem clareza, o mundo decide seu roteiro. Os anúncios dizem como você deve pensar. Os medos dizem onde você deve parar. As opiniões dizem quem você deve ser. E você obedece. Sem questionar. Sem resistir. Sem perceber que está renunciando ao seu destino. Talvez você tenha aprendido que a felicidade é uma sensação que aparece quando tudo dá certo. Mas não é. A felicidade é a paz de estar construindo o que você acredita, ainda que o resultado final demore décadas para aparecer. Foi isso que Buffett entendeu cedo demais. O verdadeiro conforto vem da convicção, não do aplauso. A verdadeira segurança vem da clareza, não do salário fixo. A verdadeira liberdade vem do longo prazo, não do prazer imediato. E você, quanto tempo ainda vai viver como se o curto prazo fosse tudo o que existe? Quantas vezes vai sacrificar o legado que poderia criar em troca da distração que te mantém anestesiado?
Você acha que o tempo vai ter piedade porque você tem medo? Ele não vai. O tempo é neutro. E a neutralidade do tempo é a sentença mais fria que existe. Ele vai passar de qualquer jeito, com ou sem você. Você quer saber por que muitos parecem sempre ocupados, mas nunca avançam? Porque eles confundem movimento com progresso. Estão sempre respondendo mensagens, resolvendo crises alheias, apagando incêndios que não são seus, e deixando passar silenciosamente os anos mais férteis da própria vida. E depois, quando percebem que gastaram tudo em troco de nada, dizem que foi o destino. Mas destino é apenas o nome que a covardia usa quando quer parecer nobre. O seu destino é a soma dos seus hábitos. Se você quer outro resultado, precisa escolher outro padrão de pensamento. Buffett repetia que alguém está sentado hoje na sombra porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Se você quer sentar na sombra amanhã, plante hoje. Plante foco. Plante clareza. Plante disciplina. Você não vai ter energia para tudo. E tudo não vale nada. Você só vai ter energia para o que importa. E o que importa é aquilo que você terá orgulho de lembrar no seu último dia. Imagine-se daqui a 30 anos, sentado em silêncio, revisitando mentalmente tudo que construiu. Você se orgulharia de saber que viveu tentando se encaixar? Você se orgulharia de saber que seu maior feito foi não incomodar ninguém? Você se orgulharia de saber que sua maior prioridade foi parecer ocupado? Ou você preferiria poder dizer que foi fiel ao que acreditava, ainda que ninguém entendesse? Que foi corajoso ao ponto de criar algo que durasse além da sua existência? Se você quer essa segunda versão, precisa aprender a pensar em décadas, não em dias. Precisa aceitar que clareza não nasce do conforto. Ela nasce do confronto. Você precisa confrontar seus próprios medos. Precisa confrontar sua preguiça disfarçada de cansaço. Precisa confrontar sua mediocridade travestida de normalidade. Só assim você vai descobrir que a pessoa que você sempre quis ser está do outro lado de uma única decisão, a decisão de parar de fugir. E quando você para de fugir, o mundo deixa de parecer tão ameaçador. Você percebe que muito do que temia era só o reflexo do seu vazio. Você entende que ninguém vai chegar para te salvar. E isso não é desesperador. É libertador. Porque, a partir desse instante, toda a culpa se transforma em responsabilidade. E toda responsabilidade se transforma em poder. Você pode culpar seus pais, sua cidade, seu chefe, sua falta de recursos. Pode repetir essa história até o último suspiro. Mas a verdade é uma só, nada disso tem força diante da sua decisão de mudar. A clareza não se empresta, não se compra, não se herda. Ela se constrói com disciplina. Ela se alimenta de propósito. Ela se fortalece na paciência. O sucesso não é um prêmio para os mais ansiosos. É o reconhecimento silencioso para os mais consistentes. E se você quer sair da multidão de sonhadores e entrar no pequeno círculo dos realizadores, precisa fazer o que poucos têm coragem de fazer, pensar de forma tão clara e tão comprometida que o medo perca importância. Esse é o verdadeiro jogo interno. E, quando você domina o jogo interno, o externo se torna apenas consequência. Você já parou para pensar que a maior mentira que contaram para você é que a motivação deveria vir antes da ação? Quantas vezes você se pegou esperando acordar num dia mágico, em que tudo faria sentido, em que seu corpo estaria cheio de energia, em que a sua mente estaria perfeitamente alinhada ao seu propósito? Esse dia não existe. E se existe, ele não é confiável. Porque qualquer impulso que dependa de inspiração é tão frágil quanto o humor de quem acorda ao seu lado. Os grandes construtores de riqueza, legado e liberdade não vivem esperando se sentir prontos. Eles criam uma disciplina tão sólida que nem percebem se estão motivados ou não. Eles se levantam, fazem o que precisa ser feito, mesmo que a vontade não venha. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que não haja aplausos. Você quer saber qual é o maior divisor de águas entre quem chega lá e quem passa a vida explicando por que não conseguiu? Disciplina. Não é talento. Não é carisma. Não é sorte. É disciplina. Disciplina é o compromisso silencioso que você faz consigo mesmo quando decide que sua vida não será uma sucessão de promessas vazias. É a força que faz você levantar da cama quando tudo parece conspirar para que você desista. É o pacto que você assina com a sua consciência, jurando que, desta vez, vai cumprir o que prometeu. E disciplina não tem glamour. Ela não rende curtidas. Ela não se alimenta de validação. Ela se alimenta de repetição. O maratonista invisível é aquele que treina enquanto o mundo dorme.
É aquele que recusa convites sedutores porque sabe que cada sim dado ao supérfluo é um não ao essencial. É aquele que ninguém nota no começo, mas que todos invejam no fim. Warren Buffett construiu a maior fortuna da história não porque ele tinha a visão mais espetacular, mas porque tinha a disciplina mais inabalável. Ele leu milhares de relatórios que a maioria considerava tediosos. Estudou centenas de empresas que ninguém achava interessantes. E tomou decisões impopulares que pareciam burras até darem certo. Você acha que ele acordava motivado todos os dias? Claro que não. Ele apenas decidiu que a disciplina valia mais do que qualquer inspiração passageira. E você? Quando foi a última vez que manteve um compromisso consigo mesmo até o fim? Quando foi a última vez que colocou a disciplina acima da desculpa? Quando foi a última vez que olhou para o espelho e disse, eu serei fiel ao meu propósito, mesmo que isso signifique perder o conforto? Se você não consegue lembrar, talvez este seja o motivo pelo qual sua vida parece um eterno ensaio. Você vive ensaiando a grande virada, mas nunca sobe ao palco. Você vive estudando estratégias, mas nunca começa o jogo. Você vive esperando sentir-se pronto, mas o tempo só aumenta a sua insegurança. Porque tudo que você posterga ganha força. O medo cresce. A dúvida se multiplica. O entusiasmo esfria. E, quando você finalmente decide agir, está mais frágil do que quando começou a pensar nisso. E não há nada mais cruel do que perceber que você se tornou o seu próprio sabotador. O mundo vai sempre oferecer distrações tentadoras. As redes sociais vão sempre te lembrar de tudo que você não tem. As notícias vão sempre te convencer de que é melhor não arriscar. As pessoas ao seu redor vão sempre te convidar para manter tudo como está. Mas nenhuma dessas vozes viverá as consequências da sua estagnação. Só você vai estar lá no último dia, olhando para trás e contabilizando tudo o que poderia ter sido. E nessa hora, não haverá ninguém a quem culpar. Você pode até achar que é dramático pensar assim. Mas a verdade é que a vida é dramática. Ela não te espera. Ela não te protege. Ela não te dá segunda chamada. Se você quiser algo que vale a pena, terá que pagar o preço. E esse preço não é motivação. É disciplina. A disciplina de trabalhar quando todos descansam. De estudar quando todos se distraem. De insistir quando todos desistem. De plantar quando todos consomem. E, aos poucos, você vai perceber que essa disciplina constrói algo que nenhuma circunstância externa pode derrubar: respeito próprio. O respeito próprio é a fundação invisível sobre a qual toda grande história é erguida. Quando você começa a respeitar a sua palavra, você para de mendigar aprovação. Quando você para de mendigar aprovação, você se torna perigoso. Porque não há nada mais poderoso do que alguém que só precisa da própria convicção para continuar. Imagine agora a sua vida daqui a 5 anos. Se você continuasse exatamente com os mesmos hábitos, os mesmos padrões de pensamento, as mesmas desculpas, onde você estaria? Você consegue aceitar esse futuro? Você consegue olhar nos olhos da sua versão envelhecida e dizer, eu fiz o meu melhor? Se a resposta é não, então está na hora de parar de esperar sentir-se pronto. Você nunca vai se sentir pronto. Mas pode começar assim mesmo. Porque a diferença entre quem realiza e quem apenas sonha não é que o realizador não sente medo. É que ele age mesmo com medo. E cada ação fortalece o músculo da coragem. Cada pequeno compromisso cumprido fortalece a identidade de quem não foge. E, um dia, quando você menos esperar, vai perceber que se tornou aquilo que tanto admirava nos outros, alguém digno de confiança. Alguém cuja palavra tem peso. Alguém que não precisa mais de motivação, porque criou disciplina. Disciplina é liberdade. É ela que permite que você escolha seus próprios desafios, em vez de ser esmagado pelos desafios impostos pelo acaso. Se você quer construir riqueza, legado, impacto, comece por aqui. Pare de prometer. Pare de postergar. Pare de esperar inspiração. E comece a agir. Um ato por vez. Um compromisso por dia. Uma decisão por manhã. Você não vai perceber a mudança de imediato. O mundo não vai te aplaudir no começo. Ninguém vai notar seus esforços silenciosos. Mas acredite, o tempo respeita quem planta. E ele não tarda em recompensar quem persiste. Fracasso não é o oposto do sucesso. Fracasso é parte do caminho. Cada queda, cada tropeço, cada erro cometido no silêncio de quem tenta é apenas mais um tijolo na fundação de algo indestrutível. Mas você foi treinado para temer o fracasso. Foi educado para acreditar que errar é um atestado de incompetência.
Foi condicionado a se envergonhar de cada tentativa que não deu certo. E por isso você passa a vida inteira tentando parecer perfeito. Mas não percebe que ninguém constrói nada grandioso sem primeiro passar pela humilhação de se mostrar imperfeito. Quando Warren Buffett perdeu bilhões em investimentos errados, ele não se escondeu. Ele não buscou desculpas. Ele não culpou o mercado. Ele assumiu. E com cada fracasso ele aprendeu. E com cada aprendizado ele avançou. Porque a vitória definitiva é reservada para quem aceita perder algumas batalhas no caminho. Você acha que vai chegar ao seu potencial máximo ileso? Você acha que vai descobrir do que é feito sem arriscar se expor, sem enfrentar o ridículo, sem ter que explicar seus erros? Essa fantasia é confortável, mas é uma prisão. A verdadeira liberdade nasce quando você entende que não tem nada a provar a ninguém. Que sua jornada é só sua. Que a única opinião que conta é aquela que você vai ter sobre si mesmo no último dia. Imagine-se diante do espelho. Mas não hoje. No seu último dia. Imagine seus olhos marcados pelas décadas, sua pele enrugada pelo tempo, seus ossos cansados da jornada. E imagine que nesse instante você se pergunta, com uma sinceridade que não permite mentiras: eu vivi tudo o que poderia viver. Eu fui tudo o que poderia ter sido. Eu amei com coragem, lutei com propósito, criei com disciplina. O que você responderia? O que você sentiria se percebesse que passou a vida acumulando arrependimentos? Que você deixou de dizer o que pensava, de fazer o que acreditava, de ser quem era, só para agradar pessoas que não estão ali com você agora? Que você se conteve, se encolheu, se limitou, e tudo por nada. Se essa imagem dói, use essa dor como combustível. Porque enquanto você respira, ainda há tempo. Tempo de recomeçar. Tempo de criar. Tempo de desafiar tudo aquilo que disseram que era impossível. Tempo de se tornar alguém que terá orgulho de si mesmo. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser honesto com seu propósito. Você não precisa acertar sempre. Precisa manter-se fiel ao seu caminho, mesmo quando ele parece incerto. Você não precisa que todos te entendam. Precisa ter clareza de que sua vida pertence apenas a você. Quando Buffett começou a investir, ele era apenas um jovem estranho que passava horas estudando balanços que ninguém ligava. As pessoas riam. Diziam que ele desperdiçava seu tempo, que era ingênuo, que jamais se tornaria relevante. Décadas depois, essas mesmas pessoas perguntavam como ele fez aquilo. Mas o segredo não estava em um talento sobrenatural. Estava na persistência de continuar estudando quando ninguém via valor. Estava na paciência de esperar o tempo maturar suas decisões. Estava na coragem de parecer ridículo antes de ser respeitado. O mundo é cruel com quem começa, mas reverência a quem persiste. O mundo duvida de quem arrisca, mas aplaude quem prova que não desistirá. O mundo ignora quem sonha, mas se curva diante de quem realiza. E tudo isso começa com uma decisão que só você pode tomar, a decisão de que seu legado vale mais do que seu conforto. Porque conforto é uma moeda que parece valiosa hoje, mas que perde todo o valor amanhã. E legado é uma semente que parece inútil hoje, mas que cresce em silêncio até se tornar impossível de ignorar. Você quer ter poder? Poder de escolher seus dias, poder de impactar vidas, poder de inspirar quem ainda está no começo? Então comece aceitando que esse poder tem um preço. O preço da exposição. O preço do desconforto. O preço de parecer pequeno até se tornar inegável. Você pode continuar contando histórias bonitas sobre o futuro que você sonha. Ou pode começar a construir esse futuro com ações imperfeitas. Você pode continuar aguardando o momento certo, o conhecimento certo, o ambiente certo. Ou pode entender que nada será perfeito e tudo será ajustado no caminho. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que seus maiores erros foram apenas pontos de virada. Que suas maiores vergonhas foram apenas lições disfarçadas. Que sua maior vitória foi não ter desistido de si mesmo quando tudo parecia confuso. Esse é o poder da resiliência. É saber que nenhuma derrota define quem você é. É ter humildade de aprender e coragem de recomeçar. Se você se comprometer a viver assim, não haverá fracasso que te quebre. Haverá apenas fases. Algumas dolorosas, outras gloriosas. Mas todas essenciais. Você não está atrasado. Você está exatamente onde deveria estar para aprender o que precisa antes do próximo passo. E o próximo passo não será dado por ninguém além de você. Não espere que o mundo acredite antes de você provar. Não espere que o destino conspire antes de você agir. Não espere que a coragem chegue antes de você começar.
Se você quer uma vida que mereça ser lembrada, você terá que construí-la um tijolo por vez. E cada tijolo será um ato de disciplina. Cada parede será erguida com paciência. Cada andar será sustentado pela resiliência. E, quando essa obra estiver pronta, não importará quem duvidou. Só importará que você teve coragem de erguê-la. Se você chegou até aqui, já é diferente da maioria. A maioria desiste antes de entender que o desconforto é o portal da liberdade. Mas você ficou. Você ouviu. Você sentiu. Agora só falta agir. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho.